Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um... Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Café Impresso, esse canal que a gente aborda temas do cotidiano, temas de literatura, economia. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber um grande amigo meu, Renato Sete. Renato é um amigo irmão que a gente conheceu através do futebol, né, Renato? A gente já joga junto aí há quase uns 20 anos e Renato tem a sua trajetória na parte comercial de Ondulado. Renato já passou por diversas empresas, é bem conceituado nesse ramo e quero dar as boas-vindas a Renato e eu peço que você se apresente ao nosso público, Renato. Bom dia, Manuel, bom dia, pessoal. Realmente, minha trajetória ela começou em Papelão Ondulado em 1986, né? Eu entrei na Klabin em 1986, entrei para trabalhar na produção. Na verdade, eu fui contratado para ser vendedor. E na época o governo lançou um plano econômico e a empresa suspendeu todas as contratações. E eu já tinha me desligado da outra empresa que eu tinha trabalhado. E aí surgiu uma vaga na Klabin, eu posso até dizer o nome, na época chamava Ponza, para trabalhar como cronometrista na linha de produção. Eu pensei duas vezes, eu era estudante, precisava trabalhar, e eu fui trabalhar na produção. E foi assim um ganho que eu tive muito grande, porque me deu uma experiência, me deu um conhecimento técnico sobre papelão ondulado muito grande. Então, eu passei 2 anos a 3 anos trabalhando na linha de produção, depois eu fui para a área comercial. Então, quando eu fui para a área comercial, eu já peguei uma bagagem muito grande. E lá na Klabin, eu trabalhei 26 anos na Klabin, aí depois eu pedi demissão, me chamaram de louco porque eu pedi demissão, mas eu achei que era oportuno. Era o momento, né? Era oportuno. E fui trabalhar na Cobap no Ceará. Sim. Trabalhei 2 anos na Cobap, trabalhei 1 ano apenas na Cobap no Ceará. Ia ficar mais tempo, mas o meu pai adoeceu. E aí eu resolvi pedir demissão da Cobap para vir ajudar a cuidar do meu pai aqui em Pernambuco. E quando eu cheguei aqui, a Ondo Norte me contratou. Então eu fiquei na Ondo Norte de 2013 até 2018. Acho que foi nessa época mais ou menos que a gente se conheceu. Se conheceu, não foi? 2013 a 2018. A gente começou a se conhecer através de um amigo em comum que nós temos, que é seu cunhado. Sim. Né? E aí fui desligado da Ondo Norte em 2018,
fui para a Ecopaper, que é uma empresa que não existe mais. Trabalhei 2 anos na Ecopaper, e a Onda do Norte me chamou de volta em 2020, onde eu estou até hoje na gestão da área comercial. Né? Então, assim, a bagagem de embalagem de papelão eu tenho. Né? E eu espero poder ajudar todo mundo nesse bate-papo que a gente vai ter aqui. E o bom, Renato, é que você começou no chão de fábrica mesmo, né? Você começou como cronometrista, né? Então você conhece o processo não só da área comercial, mas a área produtiva em si, você também conhece, né? Exatamente. Eu comecei como cronometrista gravando, marcando o tempo de parada das máquinas, porque é que parava de produzir, fazia um relatório. Né? Na época não tinha computador, era tudo manual mesmo. E aí eu passei por onduladeira, eu passei pelas impressoras, eu passei pela expedição, eu passei pelo desenvolvimento de produto, eu passei pelo PCP, programação, que é o coração de qualquer fábrica, né? O PCP. Ele dá uma bagagem de conhecimento muito grande. E depois é que eu fui para a área comercial. Então, quando eu fui para a área comercial... Já tinha toda essa bagagem. Eu tinha um alicerce montado. Sim. Né? E isso conhecia me ajudou bem muito o produto, né? Exatamente, perfeito. E interessante é que você entrou na Klabin em 86, feito você falou, e você pegou também a transição da tecnologia de informática, que veio aos anos evoluindo junto com o processo de impressão e de produção de papelão. Por exemplo, o ramo gráfico ele sofreu muito logo quando chegou o advento de informática. Você também concorda que a parte de ondulado também sofreu um grande impacto com essa tecnologia nova? Sofreu muito e foi um aprendizado. Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhei no PCP, a grande tecnologia se chamava uma máquina de calcular. A gente tinha uma máquina de calcular Sharp, sim, de 4 pilhas grandes, que era uma máquina que servia para 5 pessoas trabalhar na mesma máquina. Era a tecnologia que tinha na época. Né? E quando chegou a parte de informatização, foi todo um aprendizado, ninguém sabia nada. Né? Então a gente teve que aprender. Construiu junto, né? Essa ideia. Exatamente, né? Aí foi crescendo junto. Algumas pessoas tinham facilidade para a tecnologia, né? Outras tinham mais dificuldade. As que tinham mais facilidades, elas cresceram mais rápido, né? Evoluíram mais rápido. E passou a ser agente multiplicador para as demais. Né? Teve uma altura do campeonato, acho que foi 1995, se a memória não me falhar, a Klabin ela desenvolveu um sistema próprio. E aí ela chamou algumas pessoas para desenvolver esse sistema junto com a empresa que foi contratada e multiplicar para as demais unidades da Klabin. A Klabin é uma empresa que ela tem fábrica no Brasil todo. Hoje está na bolsa, uma das grandes empresas de investimento hoje é a Klabin. Né? Exatamente. Então foi uma escola que eu tive, uma empresa que me ensinou muita coisa e permitiu que eu levasse todo esse meu conhecimento, não só na parte de informática, mas na parte de gestão de pessoas, na parte de produto em si, para as outras empresas que eu trabalhei. Não é que não eram tão grandes feita a Klabin, mas são empresas que querem crescer no mercado e estão crescendo. Sim. E como é que você vê essa evolução do ondulado no Brasil? A gente vê países aí bem mais à frente do que a gente no aspecto de embalagens. Tanto é que em muitos locais estão deixando até de fazer embalagens de papelão, usando outros materiais mais novos, né? Mas nos países geralmente mais subdesenvolvidos, o papelão é uma cadeia econômica absurda, né? De ter desde o reciclador, que é o catador, até a ponta final desse processo produtivo. E como é que você vê a evolução do ondulado no Brasil? Veja, a gente está evoluindo, mas não na velocidade que se espera. Como você falou e frisou muito bem, existem países que estão evoluindo muito mais rápido, né? O ondulado, antigamente, não existia uma preocupação muito grande voltado para o meio ambiente, que é o que acontece hoje. Então, a gente fazia caixa de bagaço de cana. Sim. Né? Antigamente, bagaço de cana era uma coisa que as usinas davam, porque era lixo. Não servia, era lixo. Com a crise energética que aconteceu na década de 80, aproximadamente, se descobriu que aquilo ali era um ótimo combustível, por exemplo, a caldeira. Sim. E aí começou a se comercializar. Porém, você fazer o papel na época de bagaço de cana gerava um problema sério. E ia muita poluição para os rios, porque aquilo ali era diluído através de soda cáustica, ia para o rio, aí matava os peixes, sempre tinha um problema ecológico. Né? Com a evolução das coisas, começou a se trabalhar muito forte em papel reciclado. Né? Vamos inventar... É o papel da fibra virgem, que você... Ou não, do catador. É pegar a fibra virgem e cortar e transformar em fibras menores, certo, que é o papel reciclado, que é o catador. Porém, a estrutura do nosso país,
ela ainda não é muito favorável a esse recolhimento desse produto reciclado. Né? Se você pegar na época da pandemia, por exemplo, o que é que aconteceu na pandemia? Foi uma catástrofe Deu um para boom, todo não o mercado foi? de embalagem. Chegou papel aí a quase R$ 2 o quilo de papel reciclado e não tinha, né? Não tinha, porque as pessoas foram proibidas de catar papel na rua. E uma outra coisa que acontece, e aí é sazonalidade, tem período que o preço da para, do papel reciclado, está tão baixo que não vale a pena catar. Aí começa a desabastecer as fábricas. E na hora que desabastece as fábricas, começa a criar um caos. Ou seja, a procura passa a ser maior do que a oferta. E aí joga o preço para cima. Então, isso é uma cadeia que a gente ainda está engateando. A gente ainda não amadureceu o suficiente como esses outros países, né, que vem evoluindo, que tem uma constância. Para você ter uma ideia, Manuel, chegou ao ponto de se importar para dos Estados Unidos. Eu lembro. Então, vou utilizar um termo chulo, importar lixo, vamos dizer. E tiveram grandes empresas que tiveram uma dificuldade muito grande, saiu até no noticiário, que no meio dessas aparas vieram lixo hospitalar. A gente saindo um pouquinho do contexto de Ondulado, aconteceu aqui no Agreste aqui de Pernambuco com o pessoal ali da confecção, né? Começou a comprar tecidos da China e vinha tecidos hospitalares para o pessoal fazer os forros das calças, dos bolsos. E foi um desastre, né? Perfeito. E queira ou não queira, isso termina prejudicando a imagem da embalagem como um todo. Né? Mas assim, vamos falar da evolução da embalagem. O que é que aconteceu com a embalagem na região da gente? Voltando à pandemia. A pandemia ela foi um termômetro, e eu considero de maneira positiva, com relação à venda de embalagem, porque graças à pandemia se evoluiu muito no delivery. E se criou uma cultura do pessoal em casa tá pedindo comida, Pedindo comida. Aí isso fez com que novos projetos de embalagem, né, fossem feitos, embalagens belíssimas, embalagens totalmente diferenciadas. Aí surgiu os projetistas de fato, Sim, que gostam de criar essas embalagens. O pessoal de marketing ficou salivando porque era uma oportunidade. era o que eles precisavam, né? Era o que precisava. E é uma coisa que não retorna mais. Acabou a pandemia, mas as pessoas o benefício ficou, né? As pessoas continuam pedindo alimento em casa. Então, isso é uma evolução que aconteceu no mundo todo, mas a gente ainda não evoluiu no nível dos países maiores. Entendeu? Estamos evoluindo. Mas existe uma diferença entre as empresas, entre os fabricantes de papelão muito grande. Existem as empresas que são top mesmo, assim, que eu digo financeiramente, extremamente bem estruturado e tecnologicamente também. E existem as outras que são abaixo. E a diferença, o degrau dessas que estão lá em cima é muito alto. A gente não tem muitas empresas na faixa intermediária. Não tem. Entendeu? Não tem. Então isso termina dificultando. E assim, o nível do cliente que é atendido por uma empresa multinacional, gigante, o cliente que vai para uma empresa dessa, ela não vai se dar o luxo de querer ir para uma menor, vamos dizer assim, para testar, para tentar. Ela não vai fazer isso, né? Por conta do medo, da incerteza de não vir um produto satisfatório. Não é porque o cara é pequeno que ele não consiga fazer um produto bom, mas a tendência de dar certo com uma empresa gigante é mais fácil, né? Não, é verdade. Porém, existe um caminho que essas empresas menores precisam enxergar, e é um caminho que eu trabalho muito com minha equipe, que é o caminho do serviço. Talvez eu não consiga fazer uma embalagem tão topada quanto a melhor do mundo, mas eu posso ter um serviço melhor do que o dela. Por quê? Você está pertinho, né, do cliente, saber a dor dele, não é? Saber a dor dele. E um detalhe, às vezes o cliente nessas empresas muito grandes, ele é só um número. E um cliente numa empresa menor, ele tem razão social, ele tem CNPJ, ele tem o nome do pessoa, ele tem tudo. Ou seja, é um relacionamento mais próximo. E você consegue prestar um bom serviço. O problema é que, às vezes, as empresas menores falta um pouco de humildade, vamos dizer assim, quer se igualar, se sentir como se fosse uma empresa topada. E na só verdade, tivesse ela no mercado. Você tem que saber o teu posicionamento qual é. O que é que você pode fazer de diferente das outras empresas. Né? A gente estava conversando aqui fora do ar sobre, por exemplo, caixa de pizza. Caixa de pizza ela bombou na época da pandemia.
E o que é que aconteceu? Opa, o cara ali está ganhando dinheiro com caixa de pizza, eu vou fabricar caixa de pizza. Aí o outro ali, José da esquina, eu vou fazer caixa de pizza. Aí o Manuel dali, vou fazer caixa. Todo mundo resolveu fazer caixa de pizza. E quando você tem um produto que todo mundo faz, O preço cai. o preço cai, você dificilmente vai ter uma margem muito boa para poder vender aquilo ali. Então hoje, Emanuel, embalagem todo mundo está fazendo. O interessante é acertar qual o nicho de mercado que o consumidor procura e que não tem uma concorrência tão alta, né? E ele descobriu. Então, se ele... Ah, não, mas eu só tenho condição de fazer caixa de pizza. Beleza. Então, preste o melhor serviço possível naquela caixa de pizza. Seja diferente, saia da mesmice. É isso que a gente tem que dizer. Tem que sair da mesmice para poder evoluir. Sim, sim. E a gente vê que, então, a questão comportamental do cliente está diretamente ligada à questão de mercado de ondulado. A gente costuma falar que o ondulado é um termômetro da economia. Quando se tem muita gente fazendo caixas, é porque realmente tem muitos pedidos para serem entregues pelas empresas, né? E como o comportamento do cliente influencia nessa tendência de mercado? Veja, a gente tem que entender, eu sempre digo assim, o vendedor, o homem de vendas, ele tem que conhecer, para que ele seja bem sucedido, ele tem que conhecer o produto que ele vende, ele tem que conhecer a qualidade e os defeitos da empresa que ele representa e ele tem que conhecer a qualidade e os defeitos dos seus concorrentes para poder trilhar o caminho que ele tem. E um detalhe, o cliente, ele precisa conhecer o produto do cliente, ele precisa saber se o cliente tem sazonalidade, se não tem, para quem é que o cliente dele vende aquele produto, se ele está vendendo para alguém que está com risco de falência, vamos dizer assim, provavelmente isso vai afetar na tua carteira. Então, ele tem que ter um conhecimento geral. Tá? E essa é a grande dificuldade quando a gente vai para o mercado para procurar uma pessoa para a área comercial, para uma pessoa para a área de vendas. O vendedor muitas vezes só quer vender, né? Só quer vender. E não analisa toda uma estrutura que tem por trás da venda, né? Eu tive um executivo que ele dizia uma frase assim, o cara quer ser vendedor de anel de papa, porque só vende uma vez. Né? E o cara não pode ser assim. Né? O cara tem que entender... do negócio do cliente. Não basta ele entender só do seu negócio. Vou dar um exemplo para você. No segmento de embalagem de papelão, tem uma categoria industrial que é muito forte, que é fruticultura. Sim. E todo mundo sabe que fruticultura tem sazonalidade. E tem que ser uma onda bem, bem resistente também, né? É um papel diferenciado, tem que ter tecnologia, né? Tem que ter tratamento, uma série de coisas. Mas o mais preocupante é porque ela é sazonalidade. Então, existem empresas que são voltadas, o melhor negócio para ela é fruticultura, que quando chega na safra, elas abandonam um pouco o mercado industrial e focam no mercado de fruta. Tá? E quando acaba a fruticultura, acaba a safra, ela volta para o mercado industrial. Mas ela está desamparada porque os clientes que ficaram na mão provavelmente não vão procurar ela mais. Não, exatamente. Mas aí é onde entra o vendedor. O vendedor ele tem que ter conhecimento do seu concorrente para saber, olha, esse aqui está comprando do fornecedor A, esse cara gosta de caixa de fruta. Então eu vou na falha dele. Sim. Entendeu? É a chance que você tem de entrar em grandes empresas. Você não vai vender caixa de fruta, mas você vai vender caixa para calçado, caixa para detergente, para desinfetante, para esse tipo de mercado. Acontece muito no ramo gráfico. A gente tem experiência nesse segmento, nas políticas, nas campanhas eleitorais. Por a demanda ser muito alta nesse período, muitos clientes ficam desamparados e afetam diretamente a produção deles. E muitas vezes a gente ganhou muitos clientes justamente adotando essa política de ir em clientes que estão desamparados nesse momento de grande demanda. Porque não adianta a gente só pegar aquela demanda e eu costumava dizer e passar os outros 4 anos sem trabalho. Não adianta, né? Isso aí é onde a gente entra, né? O comportamento do cliente. Existe cliente que ele quer uma relação de fidelidade, de compromisso, de comprometimento, fornecedor e empresa dele. E outros clientes só querem preço. Esses clientes que só querem preço... Não adianta você fazer um relacionamento. Não adianta. E essa situação que a gente comentou agora no mercado de fruticultura, para ele tanto faz. Porque ele vai onde oferecer mais barato. Esse cara quer comprar preço, ele não quer comprar qualidade. Sim. Ele não quer comprar serviço. Não é? E a gente tem que mudar esse foco. Eu acho que hoje o serviço ele é fundamental para um relacionamento comercial.
Certo. Você falou que tá na do Norte, né? Trabalhando lá na área de gerência comercial. E o que te credenciou, Renato, a chegar nesse patamar de gerência hoje na do Norte, que é uma referência hoje que a gente tem aqui no nosso estado, até mesmo no Nordeste. É uma empresa que a gente também é fornecedor dela. E me diz o que é que te levou a... A Onda do Norte, assim, vamos lá. Quando eu entrei na Onda do Norte em 2013, antes de trabalhar na Onda do Norte, eu ouvia falar muito da Onda do Norte. A Onda do Norte ela era um concorrente que me incomodava. Porque onde eu ia vender tinha a caixa da Onda do Norte. Onde eu ia vender tinha a caixa da Onda do Norte. Né? Então era um concorrente assim, que eu gostava de bater de frente. Né? Mas como a gente diz que a terra gira, eu bati de frente várias vezes, bati muito na Onda do Norte. E aí, em 2013, eu fui contratado pela Onda do Norte. Eu fui contratado exatamente porque você, quando está dentro de um segmento e você procura fazer uma carreira sólida na sua vida profissional, você faz um network muito bom. Não é? E um amigo que já tinha trabalhado comigo na Klabin me indicou lá para a Onda do Norte, através do diretor, e o diretor me convidou para conversar. E aí eu fui conversar com ele e nós chegamos num acordo. A Onda do Norte ela tem uma história belíssima. Quem tiver a oportunidade de procurar saber a história de seu Aloysio Pontes. É uma referência para mim hoje. É o criador de todo o patrimônio que a Onda do Norte tem. Ele já é falecido, se eu não me engano, ele faleceu, eu acho que foi em 2011, 2012, se eu não estiver enganado, acho que foi nessa faixa. Isso. E aí a família assumiu, né? O Sérgio, o Saulo, o Gilson, né? Assumiram as diretrizes da empresa e estão tocando a empresa. É difícil, mas a Onda do Norte ela é uma empresa que ela é muito importante para o nosso estado. Ela é o segundo maior produtor de papelão de Pernambuco. Tá? Ela é a segunda maior produtora. Ela tem um trabalho social muito forte. Sim. Ali em Igaraçu. Tá? Aquela região, Igaraçu, Itapissuma, Paulista, Abreu e Lima, a gente gera muitos empregos. Associações, né, de catadores ali que dependem, né, da venda das aparas, né? Exatamente. Então, queira ou não queira, você vai fazer girar uma economia ali na região muito forte, né? A Onda do Norte ela tem uns trabalhos sociais bem interessantes. É porque quando a gente faz trabalho social, a gente não gosta de divulgar, porque já dizia Deus, né? Não deixa a mão direita saber o que a esquerda faz. Mas é importante. Né? Ela contribui muito com o Hospital do Câncer, pouca gente sabe disso. Né? Então, os diretores são muito humanos nesse ponto, eles gostam realmente de ajudar todo o pessoal daquela comunidade. Agora, a dificuldade existe. Né? O nosso estado ele passa por uma situação econômica que não é muito fácil. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existem algumas categorias, apesar de que o governo do estado ela tem o Prodep, que ajuda muitas empresas aqui em Pernambuco, mas existem alguns segmentos que é mais vantagem para o cara comprar fora do estado. Exemplo, caixa para ovo. Ele não se credencia por ICMS. Então, o ICMS aqui interno é 20,5%. Você, quando compra fora do estado, é 12%. Então, para ele, é mais vantagem comprar com 12% do que com 20,5%, porque ele não se credencia. Então, mesma coisa o pessoal do biscoito, por causa do trigo. Então, é importante que o governo do estado ele volte os olhos para isso aqui. E faça uma política de incentivo fiscal, né, para poder acelerar esse processo. Você imagina se a gente tem uma política que dissesse assim, olha, se você comprar de um fabricante de dentro do estado, você vai ter uma isenção disso, daquilo. Gente, a política econômica, a economia da gente ia girar muito, as empresas iam crescer demais. Essa visão que eu espero que um dia a nossa governadora Raquel tenha, junto com Priscila Krause, tenha, para melhorar e ampliar as oportunidades para as empresas locais. É isso que a gente precisa, porque a dificuldade existe. Não é fácil você competir economicamente com gigantes do mundo todo. Nós temos muitas multinacionais. E a gente aqui do Nordeste, principalmente Pernambuco, o que afeta muito, o que eu vejo, por exemplo, o chamado imposto de fronteira. A gente já tem uma concorrência muito desleal com o Sudeste e Sul, e ainda assim, quando a gente precisa de alguma matéria-prima, algum produto, a gente ainda tem que pagar um imposto de fronteira, que aí aumenta muito o custo operacional da empresa, né? É verdade. E tem um outro agravante. Vou dar um exemplo. Na época que eu trabalhei lá na Klabin, eu vendia muita caixa para fruta. E se abriu o mercado para se importar caixa de fruta da África do Sul, da Argentina, da Espanha.
E por incrível que pareça, Emanuel, essas caixas entravam no Brasil e ficavam cerca de 30% a 35% mais barato que as caixas compradas Como é que dentro pode? do país. Não tem justificativa. Porque eles entravam com a isenção do imposto muito grande. Agora, para a fruta não funcionava muito bem, porque você tinha que fazer uma programação com 6 meses de antecedência, né? Não tinha uma flexibilidade. E fruta, Ou ia ela ficar muda com um muito. estoque muito alto ou então desabastecido, né? Não sei se hoje continua sendo assim, porque faz tempo que eu não vendo caixa para fruta, tá? Acontece muito Mas também com o era mercado muito da assim. China, né? O mercado chinês também tem abarcado uma boa parcela também de embalagens, né? No geral. Exato. E as notícias que aconteceram de ontem para hoje me deixam um pouco preocupado, Sim, né, com essa sim, taxação com- de de 50% do mercado 50%. americano. E você sabe que existem muitos itens que as indústrias compram que vêm de fora. Sim. Muitos insumos. Principalmente da área tecnológica, né? E aí, exatamente, aí gera o quê? Ele vai aumentar o preço do produto final, eu vou ter que repassar esse preço. A gente mesmo no ramo gráfico tem muitos produtos, principalmente as matrizes que a gente compra, que é tudo importada. Tintas, quando se trata de impressão digital, por exemplo, também vem tudo de fora. E aí? Como é que fica esse cenário todo com a taxação de 50%? Eu sei que isso aí é uma briga meio que quebra de braço política, Sim, né? Para sim. os Estados Unidos, com essa ação, não é que ele queira taxar o Brasil puramente por taxar, não. Ele quer que o Brasil tome algumas diretrizes que vai de encontro com o que ele pensa. E aí entrar um diálogo e se alinhar. E eu já vejo, assim, a questão até... Eu não costumo nem muito elogiar, não, mas eu vi que o presidente já está se reunindo para tentar ver um diálogo com a presidência americana, né? Mas tem que ter, porque assim, eu tenho uma cultura, Emanuel, que briga não resolve nada para ninguém. Sim. Né? Tem que se sentar, tem que se conversar. Né? Uma situação dessa, uma taxação de 50%, é péssima para o Brasil, mas é ruim para os Estados Unidos também. Porque eles importam muita coisa, né? E vai elevar a inflação deles. Né? Mas o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da gente, né? Mas os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com as importações do Brasil, sim, entendeu? principalmente dos commodities, né? Exatamente. Então é uma coisa que é um jogo de interesse. Eu acho que isso aí é uma negociação que vai ser feita, né? Foi jogado no ventilador e para sentar, acomodar e negociar. Tá? Então vamos estar na expectativa, porque ninguém quer aumentar custo, não existe margem para isso. Né? Para se aumentar custo e aumentar preço. Né? E a gente tem que segurar e saber contornar as coisas. E como notícias bombásticas como essa no mercado, ela interfere diretamente no ramo de embalagem? Ela interfere, Emanuel, porque assim, infelizmente, no nosso país a gente tem pessoas que são especuladoras. Então, por exemplo, se já está dizendo que vai 50%, já vai ter gente dizendo, vou ter que aumentar meu preço porque vai aumentar em 50% o custo disso aqui. Antes de acontecer, as pessoas já estão fazendo isso. Eu lembro muito bem que quando o governo, na época, anunciava, vai ter aumento de gasolina, os postos já reajustavam o preço na bomba. Antes mesmo de ter, né? Antes mesmo de ter. E então, aquela fila quilométrica para o pessoal pegar o desconto antes de vir com o aumento, né? Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que importam embalagem e as embalagens chegam aqui, eles pagam no dólar do dia do vencimento da fatura. Se o dólar bombar, ele vai pagar mais caro. Isso. Entendeu? Então, tudo isso termina afetando o produto final. O produto final. Isso é preocupante. Porque quando se aumenta custo, se reduz compra. Normalmente é isso. Sim. Né? E nessa cadeia produtiva, o que eu observo muitas vezes é que muitas empresas elas não se atualizam tecnologicamente. A gente sabe que o processo de impressão de ondulado é meio ainda que arcaico, vamos dizer assim, porque se usa clichê, tem muita questão de resíduos, né, químicos, todo esse processo. E hoje a gente tem uma abertura muito grande para impressoras digitais também na linha de ondulado. Eu acho que um vídeo de uma feira esses dias, que a impressora, quando a gente pensa em digital, a gente muitas vezes associa para pequenas tiragens, mas eu vi essa impressora realmente que era uma impressora de grande capacidade da linha digital. Inclusive o fabricante falou, eu achei até uma palavra ousada da parte dele, que em 10 anos se acaba a indústria de ondulado do jeito que está hoje, como flexográfica, e sim migrando para a linha digital. O que é que tu achas, com toda a tua experiência, sobre essa migração? Eu acho assim, eu tenho 60 anos de idade. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver essa transição. Essa transição assim como foi dito. Por quê?
tudo é questão de custo. Eu vi na internet há uns 2 anos atrás, mais ou menos, uma impressora, acho que era chinesa, se eu não me engano. Era uma impressora flexográfica, mas ela não tinha clichê. Ela era de cartucho de tinta, como se fosse uma impressora de computador. Jato de tinta, né? Jato de tinta. Assim, o cartucho dela tinha quase que 1 metro. E caríssimo, né? E caríssimo. Imagina uma impressora dessa, né? E assim, o processo era lento de produção. O processo era lento, não era diferente de uma flexografia, de uma impressão com clichê. Tá? Então, pode acontecer? Pode. Mas assim, quando eu vejo as grandes empresas, as maiores do mundo, ainda comprando impressoras com clichê, com faca, então eu entendo que isso vai demorar. Isso não vai acontecer rápido. Ela diminui um pouco a questão da mão de obra humana, vamos dizer assim, mas em compensação, tudo que é tecnológico tem um valor agregado, né? Tem. Eu vou dar um exemplo para você sobre a tecnologia, como ela demora a chegar aqui. Mais ou menos na década de 95, eu li numa revista que existia um supermercado, acho que na Alemanha, se eu não estiver enganado, em que o cara pegava, ele tinha um cartão de crédito dele cadastrado naquela loja, e ele colocava os produtos dentro do carrinho do supermercado, e o carrinho, quando passava, cada produto tinha um chip, já lia todos os produtos automáticos, já debitava no cartão de crédito dele. E um detalhe, quando ele passava do caixa, né, entre aspas, quando passava do caixa que ele lia, já informava no estoque que aquele produto saiu da prateleira e do estoque já informava para o setor de compras para repor aquele material. Eu estou falando isso aí na década de 90. Essa tecnologia ainda não chegou aqui. Tá? Ainda não chegou aqui. É muito também de modelo, né? Que essas pessoas às vezes implantam em determinadas empresas para servir até de modelo, né? De modelo, mas não chegou aqui. Tentaram implantar aquele sistema de combustível dos postos nos Estados Unidos, que você mesmo se abastecia. Implantaram 2 postos, não deu certo. Né? Tirou. Então vai muito de cultura, de povo para povo, de região para região. E infelizmente a gente tem um povo de cultura muitas vezes que não tem uma idoneidade tão boa a ponto de implantar esse tipo de cultura, né? Porque o brasileiro é taxado como ladrão no mundo todo, né? Ele quer sempre dar um jeito de burlar, tirar né? Um benefício maior. Sim. Né? Infelizmente, essa é uma cultura que cabe a nós educarmos nossos filhos para mudar eu tenho esperança nessa geração, apesar de que me preocupa um pouco com essa geração que está vindo aí. Essa geração Z que o pessoal fala, né? Quando a gente vai contratar para o mercado de trabalho, terrível, a gente sente uma dificuldade. Terrível, infelizmente. Né? Né? No mercado de papelão, se você disser, Renato, qual é a dificuldade você tem quando você vai contratar? Eu sinto falta das pessoas que conhecem do produto. Sim. Né? E você vai para essa geração, quando ele sente que ele tem que conhecer o produto, quando ele sente que tem que conhecer o concorrente, que conhecer o mercado, ele já começa a achar que é muito trabalho. Né? É um pessoal que quer ficar na frente do computador, na frente do celular para resolver tudo. E não é uma coisa que você aprende no celular, né, Renato? Tem que ser, é muito tácito, né? É muito de estar em loco, nas empresas e aprender junto com o cliente. Eu estava conversando com um amigo meu, que é gerente da Klabin, que também a gente se diz que nós somos dinossauros do papelão. Né? E a gente estava dizendo exatamente que esses especialistas de embalagem, eles estão desaparecendo. Né? Está se acabando. Os caras que conhecem a fundo mesmo tá desaparecendo. E assim, é tão importante você conhecer bem aquilo que você está fazendo, que eu vou citar um exemplo para você, um case que foi muito interessante. Eu fui numa fábrica de doce e o cara comprava caixa para botar aqueles polizinhos de doce. Sim. E eu vi que era uma caixa quadrada. Aí eu disse, por que essa caixa quadrada? Ele fez, não, porque assim, eu disse, eu posso fazer um projeto dessa caixa para fazer ela retangular. Aí o cara fez, pode. Eu digo, vai reduzir o custo. Eu vou botar a mesma quantidade de doce? Vai. E a gente fez esse projeto para ele somente mudando a maneira como ele arrumou o produto dele dentro da caixa. Sim. Deu uma redução de 30% no preço dele. E ele continuou a mesma quantidade. No caso era o quê? A para que você usava de forma... A chapa melhor? Não, é porque você quando muda a arrumação na embalagem e transforma a caixa numa caixa retangular, ela usa menos área de papelão do que uma caixa quadrada. Entendi. As abas, no caso, ficam menores. Exatamente. Aí o que é que acontece? Ele teve uma redução de custo, ficou melhor para ele empilhar as caixas, porque caixa quadrada fica mais é muito rígida, ruim né? para empilhar. Exatamente. Ela dá uma arrumação melhor. A onda fica mais forte, a coluna, né? O conhecimento técnico para fazer isso, levar esse benefício... Você, quando leva esse benefício para o cliente, você fica com o cliente na tua mão. Você ganha a confiança dele.
Então, essa parte é fundamental para a venda. Né? Se você não tem o conhecimento, você nunca ia descobrir, ia Sim. continuar na mesmice. Né? Então, é por isso que é muito importante você conhecer aquilo que você faz. E uma coisa interessante, Renato, a gente da área comercial, muitas vezes a gente tem que olhar o lado do cliente. Às vezes é até um pouco ruim para a empresa. Algumas coisas que a gente adota, mas que a longo prazo isso constrói um relacionamento, não é? Muitas vezes um cliente chega para mim querendo fazer um produto que eu sei que não vai dar resultado para ele. Aí eu digo, olha, não é interessante você fazer esse produto. Para a gente seria melhor fazer, faturar, ter o lucro, mas o que vale é a satisfação do cliente também, né? É fundamental que... É porque, assim, quem conhece da embalagem sou eu, é você, porque nós produzimos a embalagem. O cliente ele não conhece a embalagem, ele conhece o produto dele. Sim. Existe uma área nos clientes que é bem interessante, que fazem trabalhos belíssimos, deixo claro aqui, que é pessoal de marketing, por exemplo. Mas o pessoal de marketing nem sempre conhece, às vezes, O produto. da particularidade do produto. Isso. Então, às vezes, eles pedem um projeto extremamente bem elaborado Belíssimo, muitas vezes, e né? o custo vai ser alto. Eu já peguei um cliente, há muitos anos atrás, que ele queria comprar uma embalagem de água sanitária com papel branco. Gente, o papel branco ele é 40%, 50%, 60% mais caro que um papelão pardo. Sim. A água sanitária é um produto muito barato. E a caixa da água sanitária, o cara pega, Não pode leva, rasga Sim. e bota o produto na prateleira. Então, para que eu vou ter um custo grande e fazer uma caixa branca? E muitas vezes a caixa de ondulado ela só serve mais para o transporte em si. Geralmente, quando é alguma embalagem de gôndola, algum display, vamos dizer assim, a parte de ondulado já não entra, já é mais a parte de gráfica, né? Que é uma Perfeito. embalagem mais elaborada, um Perfeito. papel cartão, né? Perfeito. É essa visão que o setor de marketing precisa ter. Outra coisa, eu fui num cliente uma vez, o setor de marketing desenvolveu uma embalagem 5 cores para caixa de papelão, não é Sim. para gráfica, 5 cores. E assim, 90% das empresas fazem até 3, 4 cores no máximo. Quando você faz 5 cores, a caixa fica belíssima, é verdade. Mas o você custo limita, aumenta, né? você limita a quantidade de fornecedor. E principalmente que eu acho que não existe tantas flexografias aí com máquinas 5 cores. Geralmente são 2, até uma cor, né? Essas máquinas mais antigas, né? Pouquíssimos têm mais do que 4 cores, pouquíssimas. E aí é o que eu estou dizendo, você limita a quantidade de fornecedor que vai poder fornecer aquele produto para você. Aí já seria um Aí nicho você bom de aumenta- mercado, né? Aí você aumenta o custo, porque o cara disse, opa, eu estou sozinho, Eu posso. por que é que eu vou vender barato? Não é? Então, essa visão cabe a gente que entende do produto Orientar o cliente, orientar o cliente. Sim. Olha, tá lindo, mas o teu custo vai aumentar. Então, essa parte que eu digo assim, uma espécie de consultoria que a gente dá para o cliente é fundamental para E estreitar o muitas, relacionamento. e muitas vezes não, eu creio que na sua totalidade a gente não cobra por esse serviço de Não. suporte, né? Vai como até mesmo uma assessoria, um mimo, né? Que a gente faz para o cliente e para o cliente estar pertinho da gente, né? Treinar o cliente de como utilizar a embalagem, porque a embalagem não é barata, a embalagem é cara, tá? Então você ter um treinamento para o cliente, para ele tirar o melhor proveito da embalagem, como ele deve empilhar, como ele deve manusear. Então isso aí é fundamental, isso estreita o relacionamento. Eu lembro de algum tempo aí, a gente conversando, né? Que a gente conversa muito, né? E você falou que teve no cliente e o cliente estava com estoque aí grande de caixas, né? E sem saber, achando que estava perdido aquele material e você com um pequeno ajuste na máquina lá conseguiu fazer com que o cliente usasse aquele material que para ele estava perdido, né? É a consultoria que a gente dá para o cara, né? A gente não quer que o cliente perca dinheiro, porque se ele perder dinheiro, ele pode atrasar uma duplicata, né? E termina prejudicando Sim. toda a cadeia. Então a gente faz com que ele ganhe dinheiro para que a gente possa ganhar dinheiro, e aí a gente ganhando dinheiro aumenta a produção, contrata mais gente e aí vira um ciclo, né? Vira uma coisa muito boa. E uma coisa que é fundamental, e eu sinto falta, Emanuel, por exemplo, você tem gráfica, eu sou gestor de uma fábrica de papelão ondulado. Eu acho que gráfica e papelão ondulado Anda ela junto. precisa andar junto. Hoje Anda ainda junto. não anda, mas ela precisa. Por quê? Eu penso Porque assim eu também. vendo a caixa coletiva e você vende a caixa individual. Quando se faz um projeto, deveria se pensar coletivamente. Coletivamente, exatamente. Tá? Às vezes eu posso tu pode baixar a gramatura do teu cartão E você vai fazer, aumenta e a eu aumento gramatura. na caixa. O que é que vale mais para o cliente? Fazer isso tudo junto, Sim. parceria.
Entendeu? É isso que a gente procura fazer. Mas, infelizmente, muitas gráficas elas não abrem para que seja feita essa parceria. Tá? Não é tão fácil. A IGP está aberta a parceria, viu, Renato? Opa, vamos estudar, quem sabe. Ó, a gente falou também da questão dos incentivos fiscais, né, do governo. O que, além dos incentivos fiscais, você acha que é importante para a gente alavancar a economia de Pernambuco no quesito de embalagem? Rapaz, a gente tem um problema sério. Que eu vou lhe dizer, não é nem do governo do estado, mas é do governo como um todo, são a qualidade de nossas rodovias. Tá? A gente tem situações que são terríveis para transportar o material para os clientes. Saindo um pouquinho do ramo de embalagem, a gente tem o arco ali que você sofre todo dia, né? De Abreu e Lima. A gente está vendo a hora a Jeep ir embora do estado porque o governo não consegue fazer uma rodovia que consiga diluir essa mercadoria, né? Aí está o governo brigando com a Assembleia, porque o governo está com dinheiro, mas a Assembleia não quer aprovar a liberação do dinheiro para poder fazer isso. E quem paga é a gente, quem paga são as indústrias, que é quem gera emprego. Né? Então você tem uma dificuldade muito grande com relação a transporte, em modo geral, segurança. Né? A segurança nas rodovias não são boas. A Onda Norte ela tem uma divisão, que é a principal divisão, que dá o maior faturamento para a empresa, que é a divisão de tixo, né? Tem o papel higiênico e tem as toalhas para a cozinha. Né? Exato. O guardanapo ela não faz mais, tá? Só papel higiênico e toalha para a cozinha. E a gente tem caminhões roubados, cara. Roubam carga. Né? As cargas são seguradas, a carga é segurada. Velho, mas não é a mesma coisa, entendeu? Ninguém quer viver de seguro. A gente quer viver de venda de produto. A gente tem um produto muito bom. A gente briga com gigantes. Né? Eu vejo o empenho lá de Felipe Pontes em vender o material. Eu vejo, por exemplo, o papel alpino de vocês. Eu acho que ele briga diretamente com qualquer papel higiênico no Brasil todo. Não, é um produto aí de uma fibra de virgem rapaz... uma qualidade tremenda, e né? orgulho que é um produto 100% nosso, sim, entendeu? Sim. É 100% nosso. A gente tem o alpino, a gente tem o rose, que é uma folha simples, a gente tem uma toalha que vende muito, que é o Caprice, a gente tem um papel higiênico reciclado, que é o Caprice também, folha dupla. Muito bom, os produtos são muito bons. E a gente briga com multinacionais e briga de igual para igual. É fácil? Não é fácil, é difícil. Sabe? É difícil, porque o frete é caro, tudo é caro. A celulose é cara, a celulose aumenta de preço todo mês. Né? É caro. E eu vejo assim, não é meu segmento, é o segmento do Felipe. Eu vejo a briga de Felipe com a equipe e a cobrança da diretoria em cima disso, para que a gente possa vender mais. Agora, você quando vai para essas grandes redes, pelo menos é o que eu escuto lá, você tem que dar tudo para poder vender lá. A verdade é essa, é enxoval, é isso, é aquilo. Às vezes até empate em alguns produtos para poder tá em evidência, né, nessas grandes redes, né? E essas grandes redes, elas muitas vezes só olham um lado deles, né? Exatamente. Se todo mundo tivesse uma visão de que todo mundo pode ganhar dinheiro, a economia desse país era outra, cara. Mas cada um é como se fosse um caldeirão cheio de caranguejo, quando vai sair outro vai e puxa. É verdade. E quais são as limitações hoje que o mercado pernambucano tem para que a gente possa ter um produto melhor? Veja, o produto melhor a gente já tem. O produto da gente não deixa a desejar com nenhum local aqui do Brasil. O que a gente tem é uma dificuldade maior de aquisição, vamos dizer assim, de matéria-prima em alguns períodos do ano. Exemplo, agora, inverno. As caldeiras, muitas empresas têm as caldeiras a lenha. Sim. E se utiliza muito algaroba. São todas linhas legalizadas, tudo direitinho. Mas aí nesse período de inverno, os caminhões não conseguem sair das fazendas. Muito atolamento, né? Atola. Aí quando falta, aí você tem que ligar a caldeira a gás. O custo de gás é absurdo. Né? Então seria ótimo se fosse tudo a gás. Seria excelente, mas o custo é muito alto. Até para o meio ambiente também, não é? Para o meio ambiente, exatamente. Então é muito complicado. Aí vem as limitações que a gente tem. A gente tem uma limitação muito grande no período de alta de apara. Para você ter uma ideia, há cerca de um ano atrás, depois da pandemia, faltou apara no mercado. Porque o preço da apara está muito baixo. Não vale a pena. As pessoas não têm interesse em coletar. E muitas dessas associações, ela até tem um produto, mas ela não vende. Ela segura, porque não é um material que se estraga. E tem aqueles que são sabidos, que estocam, esperam o preço subir, especulam, né? Para poder vender. Né? Tem aqueles ali. Então, chegou ao ponto, Emanuel, de
O caminhão está carregado na porta da fábrica e chegar uma pessoa, dá dinheiro ao motorista, o motorista desviar a carga para outra empresa. Você tem uma ideia como é que fica essa concorrência. Tá? Essa é uma dificuldade que a gente tem de crescer. Quando eu digo a gente, eu não estou falando do estou falando de um modo geral. Tá? Eu acho que as empresas elas poderiam se unir mais, os concorrentes eles poderiam se unir mais, de repente fazer uma compra só de matéria-prima, onde você consiga... Talvez estipular um valor por quilo aí, num período maior, tipo um ano, que aí evita essa oscilação, né? E aí se mantém um preço mais equilibrado, né? Pois é, velho, mas o problema é que eles ficam brigando muito entre eles, e quando você tem muita gente brigando, termina ninguém ganhando dinheiro. Sim. Entendeu? As pessoas podiam encontrar uma maneira de reduzir custo, não é? De fazer uma força, uma pressão no governo para ter benefício maior, né? Se unir para conseguir um benefício para todo mundo e não para A ou para B, para todo mundo, porque aí todo mundo ganha. Tá? Entendi. E o que você acha no mercado pernambucano em relação à embalagem está num total para o Brasil? Qual a parcela que Pernambuco tem hoje para o mercado nacional? Olha, o mercado de Pernambuco ele tem grandes indústrias aqui dentro. Tá? E ele vem numa crescente muito boa. Né? Infelizmente, a gente teve aquela parada há um tempo atrás ali em Suape, aquela região Sim. ali. Né? Foi feito um investimento, cresceu, depois parou, fechou muita gente e está se... Vários projetos parados. Parado, né? Exatamente. E está se retomando. Mas a economia ela começou a girar. A gente tem muitas empresas agora pelo interior. Né? Antes a gente ficava só nessa região, né, metropolitana e tal, mas agora tem muita coisa no sertão, tem muita coisa no interior. Você tem um polo do Araripe que vem crescendo muito, né? A Petrolina mesmo é uma capital hoje. Aí você vai ali em Serra Talhada, você encontra indústria de massa em Serra Talhada, você vai para a gente falou Bonito, né? Que você falou que Bonito, tem... você vai em Bom Conselho, você tem o maior fabricante de lácteos do Brasil, Sim. que é o pessoal da Lactalis. Tá lá em Bonito, velho. Desculpa, em Bonito, em Bom Conselho, tá lá em Bom Conselho. Tem ali, por exemplo, Betânia, né? Também, ali é Pedra, né? Em Pedra, você tem Betânia, que você tem uma matriz lá no Ceará. Então, assim, você tem muitas empresas grandes por aí. E chega ao ponto, eu acho que se pegar só as empresas aqui de Pernambuco, de embalagem, para fornecer para Pernambuco, não dá vencimento. Não dá. Ele tem que trazer embalagem fora. É por isso que tem tanta gente aqui no Nordeste investindo em onduladeira, tá? Trazendo onduladeira, achando assim, não, eu vou trazer uma onduladeira. Não é e agora fácil, vou ganhar né? dinheiro. E o mercado só que não é só onduladeira, você tem que ter papel. E a oferta de papel vem de onde? Né? E a para do cara... A gente já teve produtores de papel aqui em Pernambuco, mas hoje... Hoje você tem que produz papel aqui em Pernambuco, você tem a Ondo Norte, que ela produz o papel, né? Você tem a Klabin, né? Lá em Goiânia, que produz o papel. Você tinha o grupo João Santos, mas não faz mais, né? Tá parado lá. Eu acho que produtor de papel só tem a gente. Tá? E assim, agora fábrica com onduladeira, que não é cartonagem, que compra papel, você tem uma nos interiores da Paraíba, você tem. Na Bahia você tem muita fábrica. Fortaleza, né? Fortaleza você tem. No Ceará como um todo. João né? Pessoa temos. João Pessoa tem. Então, assim, o Nordeste está bem abastecido de fabricantes de papelão. Agora, Pernambuco tem uma demanda muito boa. Né? Se a pessoa souber trabalhar Pernambuco direitinho, vai ver que está numa crescente muito grande. E se esse arco metropolitano ele sair, aí a gente vai ter um desenvolvimento muito maior. Você pega a Goiânia, o que era Goiânia há 10, 15 anos atrás? Antes da Klabin, por exemplo, né? não tinha, né? Antes da Fiat não era nada. Né? O pessoal vivia ou das usinas, ou da Klabin, ou do comércio, não tinha mais nada. E agora não, criou um bocado de empresa ali em volta. Quando a gente fala em ondulados, geralmente a gente só pensa em clientes grandes, né? Que é clientes de grandes linhas industriais para desovar as mercadorias. Mas o comércio local, você acha que tem importância nesse segmento de ondulado? Aí é onde entra o trabalho das cartonagens e das gráficas. Tá? As grandes empresas elas procuram vender para as grandes indústrias. Né? E esse mercado local, o cara que compra 1.000 caixas, 2.000 caixas... É aquele produtor de salgadinho, aquela confeiteira que faz um bolo no final de semana para vender, o cara que vende um galeto no final de semana, o cara da pizzaria. Ele não tem volume para comprar numa grande indústria, Sim. aí ele vai comprar de quem? Ele vai comprar de uma cartonagem.
E a cartonagem, o que é que ela faz? Só explicando para você, a cartonagem ela não produz papelão, ela compra a compra folha a chapa, de papelão, né? Que é a chapa que a gente chama, né? a chapa, a folha de papelão e ela transforma na embalagem. Tá? Então é um mercado assim que as grandes indústrias atendem esse mercado de comércio de maneira indireta, porque ela vende a chapa para esses padrão, né? A linha padrão também, né? Vende a chapa para essas cartonagens, as cartonagens vendem as caixas para isso aqui. Eu conheço cartonagem que se você chegar lá e disser assim, eu quero comprar uma caixa, ele faz. Eu quero comprar 10 caixas, ele faz. Tem outras que dizem, não, eu só faço acima de 5 mil caixas. Né? Já está num patamar maior. Então você tem um mercado, se você viajar, Emanuel, pelo interior, você vai ver tanta indústria Tem, de principalmente esfirra, agro, né? Esfirra, pastel, bolo, tortas, bolo de rolo, doce, que é o gente, carro-chefe do estado. É né? muita gente. Aí o cara compra. Você pode criar uma vende embalagem 200, padrão. 300 caixinhas para para outro. Né? E a mesma caixa. É a mesma caixa. Então você termina ganhando dinheiro. Você sabe disso. Você está aqui algumas embalagens que você faz. Né? Por sinal, muito bonita essa embalagem da Laços da Bela. Tá? Daqui de Camaragibe. Muito, muito bonita. Então você pega uma embalagem dessa que está aí, você pode vender uma embalagem dessa para Sedex. Sim. Não com essa impressão, claro. Mas a faca é a mesma. Sim. Entendeu? Então você tem uma infinidade de oportunidades para as cartonagens para poder crescer. E eu costumo dizer que eu acompanho alguns influencers da área de embalagem e eu vi essa semana um cara fazendo uma embalagem para muda de planta. Sim. Meu amigo, uma coisa fantástica. Ele pegava a planta e jogava no chão com a caixa e não tinha um dano. Então, assim, hoje é possível fazer embalagem para qualquer tipo de produto. Tem. Eu vi uma embalagem, Manuel, que o cara, para provar que a embalagem ela não absorvia água, o cara botou água, ou não absorvia umidade, ele botou água e botou um peixe. Passou 60 dias a caixa como um aquário. Claro que ela não tinha um vidro, né? Mas você olhava de cima, estava o peixe lá dentro e não vazava. Né? Então hoje você tem uma infinidade. As estratégias de marketing surpreendem, né? Pois é, você tem que pensar o que é que você pode fazer com embalagem. Você pode fazer embalagem para planta? Pode, eu tenho um projeto. Outra coisa, vamos mudar de embalagem? Vamos falar de embalagem não. Papelão você tem uma infinidade, vou dar um exemplo. Eu sou praticante de judô, dou aula de judô, sou diretor da Liga Pernambucana de Judô. E eu fiz um pódio todo de papelão, onde sobe atleta de 180 quilos no pódio. E não é uma coisa que usa uma vez só, né? Não, usa sempre está usando esse pódio. Claro que você não vai fazer um pódio toda a competição. Sim. Esse pódio dura muito tempo. Né? E ficou muito legal. A turma não acreditava, porque antes a gente utilizava um pódio de madeira pesado pra caramba. Ruim para transporte. Ruim para carregar. Esse você desmonta todinho. Desmonta todinho, monta e tá lá o pódio de papelão. Eu tenho visto bastante displays de grandes formatos, né? Em papéis ondulados, né? Eu fui numa feira na Paraíba e tem uma cartonagem lá. O showroom dela fez todos os móveis de papelão. Sofá, poltrona, mesa, tudo de papelão. Tudo. Lindo, muito bem feito. Eu vi que a Klabin tem até uma linha de brinquedos de papelão, né? De casinhas infantis. Então, tem muita coisa. Brinquedo para gato, pet. Gente, tem muita coisa que você pode fazer de papelão. Caminha para pet, para cachorrinho. A gente precisa sair da mesmice, entendeu? Uma coisa ecológica, não é? E durável. Caixa de pizza todo mundo faz. Saia da mesmice, vamos para onde tem maior valor agregado. E como você avalia esse primeiro semestre de 2025 para o ramo de embalagem? A gente vem de várias crises, né, no segmento de ondulado e de gráfica em geral. E o que é que tu achou desse primeiro semestre? Esse primeiro semestre ele me surpreendeu. Eu não esperava que fosse tão bom como foi para o mercado de papelão ondulado. Tá? E eu estou achando que o segundo semestre começou com julho extremamente aquecido, né? Mas eu já estou sentindo uma queda na demanda no mês de agosto. Tá, eu converso muito com as pessoas estão com medo de investir nas suas fábricas e, normalmente, o segundo semestre tende a ser melhor, né? Ele tende a ser em torno de 10% a 15% melhor do que o primeiro semestre. Até novembro. Dezembro cai para o mercado de papelão. Por que dezembro cai? Para o gráfico já é melhor o mês de dezembro. É interessante essas nuances que a gente tem, né? Exatamente. Porque assim, o cara que vai embalar os produtos para venda Natal, geralmente ele compra em novembro. Sim. Aí recebe em novembro, embala o produto, dezembro eu boto na prateleira. E dezembro, de acordo com o fechado do ano, às vezes da férias coletiva,
né? Dependendo do segmento da feira de coletiva. Foi Então, ali dezembro, pertinho do normalmente, Natal até o dia 15, 20, geralmente muitas fábricas fecham esse período, né? historicamente, o volume de venda de papelão no mês de dezembro, para quem não trabalha com fruta, ele cai em torno de 20% a 30% em relação com a novembro. fruta Agora, setembro, outubro e novembro é lá em cima, é topado, velho. É a fábrica 24 horas de domingo a domingo, moendo alto. Em relação ao futuro das embalagens, a gente já deu uma prévia no início da conversa, mas o que é que tu indicarias para esses novos designers, para quem está começando e tem o interesse de iniciar uma carreira no ramo de embalagens? Que recomendação você daria para essas pessoas? Pessoal que está começando, a tendência do mercado é trabalhar com caixas de linha automática. Tá? Então, essas caixas que a gente chama tipo maleta, que o cara bota o produto dentro, fecha com a fita, a tendência dessas embalagens é ela serem substituídas por linha automática. Onde o cara bota uma máquina, tipo o pessoal de fruta mesmo, o pessoal de frango resfriado também faz muito isso. Tem a linha automática, se entrega uma caixa aberta, e essa bota na máquina e a máquina monta a caixa, coloca o produto dentro, praticamente não tem operação. Não tem mão humana, praticamente. Não, praticamente não tem mão humana. Então, essa linha automática é o que vai substituir essas caixas. É o futuro. E é fundamental que essa caixa ela tem que ser perfeita. Ela não pode ter uma variação, porque senão a máquina não vai fechar. Sim. E aí você, quando para a produção por um defeito na embalagem, você causa um engarrafamento absurdo na linha de produção. Então ela tem que ser perfeita. Então a pessoa tem que estudar a melhor embalagem possível para essa linha melhor automática, coluna, que tenha melhor o gramatura. menor custo, não é? Porque não adianta você fazer uma caixa de aço para você botar uma vela, né? Não vai, o custo vai ser absurdo. Então você tem que estudar qual é a melhor embalagem com o menor custo possível e estudando sempre essa linha automática, que eu acho que é essa linha que vai substituir tudo no mercado. A gente também tem muitos colegas e empresários que estão ouvindo o nosso canal. E que recomendação você daria também para essas pessoas que estão na parte de gestão na área de ondulados? A gente passou aqui uma boa parte do tempo falando em avanço de tecnologia, de tudo, de evolução. Mas se você quer crescer no mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é investir em pessoas. Eu sempre digo assim, quem cuida do teu cliente são as pessoas. Então você precisa cuidar bem das pessoas que cuidam dos teus clientes. Então valorize as pessoas que trabalham com você, dê treinamento, crie um ambiente saudável para que as pessoas trabalhem. Você precisa fazer com que as pessoas gostem de trabalhar na sua empresa e não trabalhar apenas pelo salário, não trabalhe, poxa, sextou, hoje é dia de sair. Não, goste de trabalhar. Se sinta dono do negócio. Seja apaixonado pelo negócio, né? Se sinta dono do negócio, né? Você tem um ambiente, você se preocupar com as pessoas que trabalham com você. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema familiar e ela não vai render dentro do trabalho. Chama essa pessoa para conversar, pegue seu RH, bote seu RH para funcionar. Então, é fundamental que você cuide e trate bem das pessoas. Depois disso, aí vem um avanço tecnológico. Porque não adianta você ter tecnologia e não ter pessoas. Mas a base é as pessoas. Sim, porque a empresa ela é feita disso. É ela que vai falar com o teu cliente. Tá? E, assim, elas precisam se sentir acolhidas. Né? Ela precisa se sentir respeitadas, ela precisa se sentir valorizada. É chegar para a menina que faz o café, dizer, rapaz, que café gostoso, Sim. Parabéns. Valorizar não é só dar dinheiro. E conhecendo você como eu conheço, eu sei que você faz bem esse papel. Eu procuro fazer, eu tenho uma preocupação, diz assim que eu me preocupo demais com minha equipe, e realmente eu me preocupo, eu quero que todo mundo esteja bem. Isso não quer dizer que eu não cobre, tá? Eu cobro, mas graças a Deus, Emanuel, ao longo dessa minha carreira, né? Eu nunca precisei dar um murro na mesa para que fosse feito alguma coisa que eu quisesse. Eu procuro convencer as pessoas por que aquilo é necessário ser feito, do que dar um murro na mesa. E você falou que é presidente da Liga de Judô. Eu queria deixar esse espaço final aí para você falar um pouquinho sobre o seu projeto, que é tão belíssimo que você tem. É um projeto interessante que eu acho que as empresas deveriam fazer, trabalhar em projeto social, principalmente nas suas comunidades, trazer a comunidade para dentro de sua empresa com eventos sociais. Realmente eu trabalho na Liga Pernambucana de Judô. A Liga ela tem uma característica diferente, porque ela não é voltada para o dinheiro, ela é voltada para a formação do atleta. Sim. Né? E a gente tem muito projeto em comunidade, então eu procuro ajudar. O projeto não é meu, mas eu procuro ajudar no projeto social que tem na Escola Novo Mangue, lá no Coque, lá na Muribeca. Tem um na Igreja Presbiteriana da Torre. Independente de religião, de tudo, a gente quer trazer aquelas crianças para dentro da filosofia do judô.
transformar em melhores pessoas e, consequentemente, isso aí é levado para a família de cada um. Então, a gente tem atletas autistas dentro desse projeto, são crianças extremamente carentes, tem crianças que foram estupradas, tem crianças que os pais são envolvidos com droga. Então, você, quando parte para dentro dessa realidade, você muda o seu pensamento sobre muita coisa. E não é fácil, né, Renato? Não é fácil. Você sabe que existe esse mundo, mas você não está dentro dele. Você, quando vai para um projeto social... A gente só pensa que é lá longe, né? Esses problemas, e a gente muitas vezes tem na esquina de casa pessoas passando por isso. Você começa a vivenciar. Então, eu trabalho nisso. Minha esposa trabalha com a ajuda do pessoal do Sertão, aquela escola Paulo de Tarso, né, que é de criança, aquele abrigo Paulo de Tarso que se incendiou lá no IPCEP, a gente ajuda também. Então, a gente procura fazer um trabalho social muito grande, porque é onde a gente se sente realizado. A gente trabalha a semana todinha, final de semana a gente vai procurar ajudar as outras pessoas, porque a gente se ajuda fazendo isso. É isso que Jesus pregava. Isso, né? as obras, ajudar o né? próximo sempre, velho. Então é um projeto bom, é um projeto que precisa de apoio. Às vezes tem uma competição, eu vou atrás de patrocínio, confesso, eu vou atrás de patrocínio para poder ajudar, para levar um atleta que a gente vê que tem futuro para competir em Minas Gerais, para competir não sei aonde. Então a gente procura fazer esse trabalho com doação de kimono, com tudo, doação de tatame, tudo isso a gente vai atrás para poder elevar o nível de vida de cada atleta desse. Sim. E você, como eu bem conheço, é um apaixonado por esportes em geral. E sempre está fazendo iniciativas, né, para fomentar essa área. É muito belo isso da sua parte. Eu ainda tenho um projeto, eu quero montar um projeto social meu mesmo, né, eu quero montar um dojo lá em Igaraçu. Estou vendo a possibilidade talvez até montar dentro da fábrica mesmo, isso é uma coisa que eu vou discutir ainda com a diretoria, para dar aula. Não quero um centavo por essa aula, eu quero realmente... para os filhos dos funcionários, para o pessoal da comunidade. Seria uma iniciativa muito boa. É interessante até para poder levar uma opção mais de lazer, levar uma opção educacional para as crianças. Né? O judô ele prega muito isso, respeito ao pai, respeito à mãe, aos idosos, respeito ao colega. Os antecedentes, né? É uma filosofia muito boa que eu acho que ajuda muito. E aonde eu puder levar essa filosofia, eu vou levar para qualquer caminho que eu vá. O judô ele está... Pisar no tatame para mim é como se eu estivesse lavando minha alma, sabe? É muito gratificante. Obrigado, Renato, por essa aula que a gente teve aí de embalagem, de ondulado. Sou grato a Deus por sua vida, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde, lhe dando cada vez mais bons clientes. E eu franquio esse finalzinho aí para você fazer seus agradecimentos finais. Se quiser citar algumas pessoas, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Manuel, por estar aqui no Café Impresso. Foi muito gratificante essa conversa que a gente teve. Eu gosto muito de conversar sobre mercado de papelão, porque eu tenho uma cultura de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Eu acho que é isso que a gente leva da vida. Queria agradecer ao pessoal da Liga Pernambucana de Judô, agradecer a Onda do Norte por ter me liberado, por eu estar aqui conversando. Sair daqui, eu vou voando para a fábrica, porque tem muita coisa para resolver lá. Né? Agradecer a Sérgio Pontes, por ter me liberado por estar aqui. Agradecer ao meu sensei Arivaldo Moraes, que me incentiva, que me ajuda muito nas arbitragens, nos projetos sociais. Sérgio Carvalho, presidente da Liga Igor Machado. E agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né, e que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que tenha. Queria deixar seus contatos aí para quem quiser entrar em contato com você. Não tem nenhum problema. O meu número é 819-9425-5484. Esse é meu zap pessoal. Meu Instagram é @renato7. 7 com 2 T's, né? 7 com 2 T's. SETTE. Estou à disposição para conversar com vocês. Botou Renato 7, lá vai aparecer 2, eu e meu filho. Quando você vê o mais velho, sou eu. O mais bonito, né? O mais bonito sou eu. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre mercado de embalagem, sobre projeto social, sobre judô, o que vocês precisarem, eu vou estar à disposição para esclarecer para vocês. Obrigado, Sete. Muito obrigado, Emanuel. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós. E vamos embora. Vamos lá. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar.